Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre o período helenístico da história, em especial da África, nesse contexto, e os acontecimentos que se deram nesse continente. Falar sobre a Segunda Guerra Púnica, sobre Aníbal, o grande perdedor, e um pouquinho dessa história. Bora lá. Então, a Segunda Guerra Púnica, que durou de 218 a 202 a.C., pôs em evidência o gênio militar de Aníbal. Os romanos previam combater na Espanha ou no mar, mas Aníbal surpreendeu-os, levando o ataque após uma rápida e audaz marcha através dos Alpes, precisamente para a planície do Pó, a planície do Aécio Neves. A sagaz previsão dos movimentos do inimigo, a capacidade de aproveitar as características do terreno, a grande inteligência estratégica e a rapidez de ação foram traços comuns a todas as batalhas que Aníbal ganhou na Itália. Tesino, Trébia, o Lago Trasímeno, Tesino e Trébia foi em 218 a.C., né? O Lago Trasímeno foi em 217 a.C., e a planície de Canas em 216 a.C. A hábil diplomacia de Aníbal e o respeito em termos que suas vitórias inspiravam provocavam deserções entre os aliados de Roma, mas não abalaram os alicerces da Confederação Itálica. Após os anos de vitórias vieram os anos de dificuldades e as primeiras derrotas. Aníbal tinha um problema insolúvel com seu potencial humano, pois as tribos e cidades aliadas não proporcionavam reforços, com exceção dos voluntários e os cipiões, impediam o envio de tropas a partir da Espanha. Outro problema era a dificuldade de abastecimento nos territórios controlados pelos exércitos de Roma. Entretanto, no exército romano da Espanha emergiu um caudilho de grandes dotes, o cipião, que seria chamado o africano, pois foi quem planejou e executou o desembarque do exército romano na África em 204 a.C. Aníbal teve que sair da Itália e se preparar para enfrentar Cipião. A batalha decisiva aconteceu em Zama e resultou na vitória de Cipião, que contava com o apoio dos 4.000 cavaleiros de Massinissa, rei da Numídia. A derrota impôs a Cartago algumas condições de paz muito duras. Viu-se reduzido a seus territórios africanos, perdeu sua frota e teve que pagar indenizações de guerra. Não seria para vencer Cartago, né, que se levantaria um império com o romano, mas sim para estender sua influência a todo o Mediterrâneo Ocidental. Contudo, Cartago continuava sendo um rival dos mercadores itálicos devido à posição geográfica e dado que a cidade já não representava uma ameaça militar, alguns anos depois, Roma decidiu destruí-la. Assediada pelas tropas romanas, a cidade resistiu com valor, mas foi arrasada em 146 a.C. Seu território converteu-se na nova província da África. Então, é possível ver aqui na obra, na página anterior, à esquerda, acima, um mapa da Segunda Guerra Púnica com os movimentos dos cartaginenses e dos romanos, os lugares das principais batalhas que se deu ali no mar Mediterrâneo. À esquerda abaixo, ruínas em Canas, onde em 216 os romanos sofreram uma de suas derrotas mais graves na mão dos cartaginenses, comandados por Aníbal. Então, na página à esquerda, relevo mural em mármore com um elefante de combate de Roma. Abaixo, os últimos dias de Sagunto, obra de Francisco Domingo Marques, Pala de la Generalitat, Valência. O quadro mostra o fim de Sagunto, cidade amiga de Roma, conquistada e saqueada pelo exército de Aníbal. À direita é possível o templo de Apolo, em Cirene, cidade de grande riqueza e esplendor. Cirene disputou o poder cartaginês durante toda a primeira metade do século IV a.C. Então, Aníbal, o grande perdedor. Vamos conhecer um pouquinho dele. O nome de Aníbal está ligado a uma guerra que, pela variedade de suas frentes e dos povos implicados, pode ser considerado o primeiro conflito mundial da história da humanidade. A Segunda Guerra Púnica, também chamada de Guerra Anibálica, efetivamente para a historiografia clássica, Aníbal foi o único responsável por um conflito que, mais que nenhum outro, marcou o destino de Roma. Sua figura agiganta-se nas páginas de Políbio, Cornélio, Nepote, Lívio, com os traços típicos do inimigo da pátria, malvado, mas genial. É especialmente famoso o retrato que Lívio faz dele, destacando seu vigor físico e moral, seu valor, seu carisma de chefe, mas também a sua crueldade inumana, sua perfídia mais que púnica, e sua falta de princípios religiosos. Sem dúvida, os historiadores romanos deram uma importância excessiva à figura de Aníbal, mas o caudilho cartaginês continua sendo em boa medida um desconhecido. Só nos chegou a versão romana, muito condicionada pela propaganda bélica. Políbio
de 200 a 118 a.C., assegura que seu relato é verídico, pois afirma que se atém a uma inscrição veritas, né? Veritas vem de relato, de testemunho que confirma ou que condiz com o feito histórico. Seu relato é verídico, pois afirma que se atém a uma inscrição em púnico e grego que Aníbal mandou gravar em algumas placas de bronze conservadas no tempo de Hera, em Cabo Lacínio. Mas o testemunho teria sido mais interessante se o historiador tivesse transcrito fielmente o texto. Diz também que leu a Hebra de Sósilo, um espartano, o Sósilo, um espartano do ciclo de Aníbal, a quem havia ensinado grego. Mas só nos chegou um fragmento dos 7 livros em que Sósilo narrou as empresas de Aníbal. Não ficou nada, portanto, da historiografia filo-cartaginesa, o que torna difícil a formulação de um juízo completo e objetivo sobre Aníbal. Isso é muito importante, conhecer os dois lados da história para tentar chegar a um denominador comum. É o que não está se fazendo hoje. As bolhas nos isolou ou nos isolaram na internet. A direita fica de um lado, a esquerda fica de outro, isoladas. Ninguém lê as duas para tentar delas extrair um caldo que seja algo mínimo, pelo menos condizente com a verdade. Porque sabe-se que ambas mentem para manter o poder. E ambas usam de todos os artifícios para conquistar e manter o poder. Então não tem santos, nem também demônios envolvidos nessa batalha. Mas existe um meio termo ali. O meio termo é aquilo que a gente deve buscar. Ler os dois lados da história, o lado de Roma, o lado de Aníbal, o cartaginês, para que a gente possa daí extrair aquilo que coincide. E essa coincidência entre os dois a gente pode tomar como pelo menos um caldo de verdade, né? Então, aí não sobrou nada. Nasceu no seio da poderosa família mercantil dos Barca, Barak, em púnico significa raio, e Baruch significa abençoado, né? Que impulsionou a conquista da Espanha a partir de 237 a.C. Recebeu uma educação aberta à cultura helenística, inspirou-se em Alexandre o Grande e suas ações políticas e militares, como as do Macedônio. Foram inspiradas em ambiciosos projetos e análises certeiras, às vezes muito calculadas. Percebeu que a força de Roma era baseada sobretudo na solidez da Confederação Itálica. Então dirigiu-se à Itália para tratar de desbaratá-la. Previu o inevitável conflito entre Roma e o Oriente Grego e por isso, quando estava na Itália, aliou-se a Filipe V da Macedônia. Depois de perder a guerra, quando estava exilado na corte de Antíoco III da Síria, defendeu a necessidade de estabelecer uma grande aliança entre todas as potências helenísticas para fazer frente ao imperialismo romano. Ao levar adiante seu projeto, chocou-se muitas vezes com o pequeno mundo político cartaginês, que se sentia atraído por suas conquistas, mas, ao mesmo tempo, via com receio o crescente poderio de uma família que parecia querer emular, colocar em disputa as dinastias helenísticas. De fato, dava a impressão de que a submissão da Península Ibérica era uma tentativa de formular um autêntico reino. Por outro lado, duas expedições de apoio por mar, Magon, e por terra, Asdrubal, rechaçadas pelos romanos, desmentem a ideia de que Aníbal foi abandonado por sua cidade. Na verdade, teve com ela uma relação de amor e ódio, pois apesar de ter feito o possível pela grandeza de sua pátria, tratando de levantar sua economia após a derrota, foi enviado para o exílio por seus concidadãos por causa da luta entre facções, e passou os últimos anos de sua vida exilado na corte do rei Prúsias de Bitínia. Ao contrário de Alexandre, nada ficou de sua vasta obra, a não ser esse perfil fascinante e um pouco esquivo de um dos grandes perdedores da história universal. Depois de Cartago, né, a cidade mais importante do norte da África durante a época clássica helenística foi Cirene, descrita por Heródoto e glosada por Píndaro e Calímaco, seu filho mais ilustre. Rica e esplêndida, delibitou-se pelas lutas internas entre democratas e aristocratas, fato aproveitado por seus vizinhos cartaginenses, gregos e egípcios. As guerras com Cartago foram frequentes durante a primeira metade do século IV a.C., depois de Alexandre, de quem foi aliada, e dos conflitos entre os ptolemaicos e seus generais e governadores que tinham se apoderado da cidade, declarando-a independente. Cirene incorporou-se definitivamente ao Egito em 247 a.C. A história do reino de Núbia, situado ao sul do Egito, também esteve ligada ao seu poderoso vizinho. Na época helenística, sob as contínuas ameaças dos egípcios, os reis núbios mudaram a capital mais para sul, de Napata para Meroe, em 325 a.C. Foi assim que Meroe se converteu na cidade mais importante do reino, a partir de onde os soberanos estenderam seu domínio ao território compreendido entre o Nilo e Atbara, rico em minas.
O reino da Núbia conservaria durante muito tempo a sua independência, mantendo boas relações com seus vizinhos. A história deste reino, que corresponde à Etiópia dos gregos e ao reino de Cus do Antigo Testamento, corre paralela de seu poderoso vizinho, o Egito. Então isso é um pouquinho aí da história, né, do período helenístico da África, nesse contexto dos acontecimentos importantes da Segunda Guerra Púnica, de Aníbal, o grande perdedor, mas também de um dos indivíduos que causaram as maiores derrotas para o Império Romano em toda a sua história bélica, e a história também do Reino da Núbia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seu comentário dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.